Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje é sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, mas até eu vou pedir uma licencinha para a gente falar sobre um assunto da vez, né? O assunto da vez é Ambipar. Subiu aí nos últimos 30, 40 dias mais de 100% a ação, pelo menos no dia que eu estou gravando aqui, a terça-feira, e a gente vê que tem muitas pessoas perguntando, e agora? É hora de vender? Não é? O que que aconteceu? O que que mudou tanto na empresa de um mês para cá? E é mais ou menos esse tipo de coisa que a gente vai trazer nesse vídeo de hoje. E além disso, eu vou aproveitar também para inserir algum contexto macroeconômico e, por fim, a gente também vai falar sobre uma forma de estratégia para que você tenha conseguido ganhar dinheiro com a Ambipar, né? Nem todo mundo comprou ali a R$ 9 e as pessoas agora elas ficam imaginando, será que vale a pena comprar a 20 para ir a 30, para ir a 40? Será que ela vai ou será que ela vai voltar para 9, R$ 10? Tudo isso a gente vai encontrar nesse vídeo de hoje. Enquanto isso, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, comente lá embaixo se você tinha Ambipar ao longo desse período e logo depois da vinheta a gente já começa. Aguardo vocês. Bom, pessoal, antes de mais nada, é importante a gente deixar claro uma coisa e eu vou fazer esse disclaimer aqui, tá? A Ambipar, ela tá na nossa carteira recomendada, tá? Principalmente a de Small Caps, que tem um percentual um pouco maior. Vale a pena ressaltar que eu tenho na minha carteira pessoal também até uma quantidade considerável de Ambipar com relação à minha quantidade que eu tenho aqui, tá? E eu também tive um certo receio nos últimos períodos, porque, e ainda tenho, tá? Porque a empresa, ela tem números que, como eu escrevi sempre em relatórios, operacionalmente são muito bons e a gente vai dar uma olhada nesse vídeo, mas a gente tem ali um resultado financeiro, uma dívida que atrapalha muito. Então eu quero aproveitar e começar esse vídeo exatamente focando na parte boa da empresa, né, na parte operacional da própria companhia em si. A gente vai ver que ao longo desses últimos anos a empresa conseguiu melhorar muito o EBITDA dela, e a gente escreve isso em relatório enquanto estava lá caindo de 15 para 12, para 10, para 9, as pessoas não conseguiam perceber isso, né? Então aqui ela bota muito claro, ó, em 2018, 26,4%, em 2024, 30,4%. Vocês veem que aqui, tirando 2020 para 2021, o resto, a empresa sempre subiu o EBITDA, tá? Mas por que que a empresa, então, ela caiu tanto? Tá? Principalmente porque ela, para conseguir subir de 102 milhões para 1 bilhão 521 milhões, ela aumentou muito o endividamento dela. Então a empresa aumentou o EBITDA em 15 vezes e uma empresa que era lucrativa passou a ser uma empresa que gera prejuízo, né? Prejuízo líquido do controlador, 253 milhões. Uma dívida líquida aqui de 4,6 bilhões, alavancagem de 3,10 vezes. No ano anterior, 3,38 vezes. E a alavancagem dos Green Bonds, por exemplo, que ela emitiu agora, o Covenant é 3 vezes. Então é claro que a gente ficou com um certo receio, porque é o tipo de empresa que ou teria que fazer uma nova emissão, ou teria que vender ativo, ou se não, poderia entrar numa RJ e, volto a dizer, ainda pode. Só que hoje em dia, com preço mais alto, é muito mais fácil de você emitir ação a 20 do que a 8, 9 reais, se fosse o caso. Tá? Mas o que aconteceu de mudança? Agora vamos pegar cronologicamente o que aconteceu na Ambipar. Tá? A primeira coisa aqui que eu acho que é interessante da gente falar no dia 23 de maio, a empresa solta esse fato relevante que o mercado não dá muita bola. Tanto que ela depois refaz isso. O que ela fez? Ela falou que a dívida líquida financeira sobre o EBITDA vai virar 2,5 vezes até o final do ano de 2026. Cara, a gente ainda está em 2024. Se você está entrando agora no mercado financeiro, você vai entender que a gente vive repetindo que ações é para longo prazo, mas o mercado gosta de comprar o que vai subir agora, né? E é muito difícil você dissociar isso. Então, cara, 2026 eu não tô nem aí, eu vou comprar só no final de 2025 no máximo, porque eu vou querer surfar alguma coisa antes e depois, e a empresa percebeu isso.
Então, o que a empresa fez a partir do início de junho? Primeira coisa que ela fez foi esse programa de recompra de ações. Inclusive, em junho, a empresa já comprou 3 milhões de ações desse programa. Quer dizer, o número máximo de ação a serem adquiridos pela companhia será de 20 milhões, tá? Considerando o saldo disponível de reserva de capital de 167 milhões. Isso significa 37,35% das 55,6 milhões de ações que existem disponíveis. Eu vou tentar explicar aqui um pouquinho. A empresa, naquela data, ela tinha 167 milhões de papéis aqui, tá? Desses 167 milhões, uns 112 milhões, mais ou menos, estavam na mão do controlador, que é o senhor Tércio Borlengue Júnior. Tá? E aí, a empresa tinha 55 milhões de ações em circulação. Ela cita ali que ela pode comprar até 20 milhões de ações aqui. Por que esse número? Porque se ela chegar nesse número, a quantidade cairia, né, para 35.695.890. Se você pegar esse número aqui, mais o que o controlador tinha naquela época, e dividir, você vai dar mais ou menos os 25%, tá? Eu posso ter errado aqui alguma coisinha na conta, ele devia ter um pouquinho mais de 112 milhões, mas vai dar os 25% do novo mercado. Então, na minha visão, a empresa imaginou alguma coisa nesse sentido. Calma, agora vamos continuar aqui. Aí ela atualiza a projeção dela de alavancagem aqui para, ao invés de no final de 2026, dívida líquida financeira sobre EBITDA para 2,5 vezes nos próximos 12 meses aqui. Tá? E aí ela ainda chega a citar que essa nova projeção ela passa por uma receita líquida crescendo 10% até 31 de dezembro de 2024 e a margem EBITDA subindo 3 pontos percentuais. E a gente já vai ver esse dado aqui. Mas antes eu quero pegar a situação do controlador em si. Tá? E aí a gente tem aqui um fato relevante que também passou despercebido, que é o formador de mercado. Ela contrata um formador de mercado em 7 de junho de 2024. Ela é uma empresa do novo mercado e quando uma empresa é do novo mercado e ela tem uma liquidez garantida pelo formador de mercado, aquele valor de 25% que eu passei antes do novo mercado, ele pula para 20%. Existem casos até que a B3 aceita 15% por um período de tempo. Tá? O Carrefour teve uma questão dessa, a CSN Mineração, se eu não me engano, teve também uma situação que a B3 aceitou por 18 meses ela ficar desenquadrada até o 15%, já que eles tinham uma liquidez muito grande com o formador de mercado. Tá? Então, na hora que você coloca esse formador de mercado, tá? Você que foi a Itaú Corretora de Valores, você pode reduzir mais ainda esse free float aí no meio. Tá? E aí a empresa, né, logo depois o acionista aqui majoritário, que é o motivo dessa alta toda, principal, é o Tércio Borlengue Júnior, ele aumenta para 122 milhões de ações, o que significa 73,13%. Aí a gente tem o seguinte, a empresa recomprou, tá, no mês passado 4 milhões de ações. Tá? 4 milhões e pouco, o que dá quase 3%. Então 73,13% mais esses quase 3% já dá os 76%. Em um comunicado recente aqui, a empresa informa, né, que ela adquiriu 340 mil ações no dia 11 de julho e mais 300 mil ações no dia 12 de julho. Pode ser que ela tenha adquirido nos dias anteriores também. Então, tudo leva a crer que a empresa está aumentando a participação dela das ações em tesouraria. E aí, o que a gente deve ter nesse ínterim aí? Que somando a participação do Tércio mais a tesouraria, deve bater próximo de 80%. Junto a tudo isso, a gente ainda tem aqui esse fundo, aqui a Trustee,
distribuidora de títulos e valores imobiliários, que falam que é do Tanuri, que comprou aqui 6,6%. Então, float hoje, né, as ações em circulação giram em torno de 14%. E aí, claro, né, se você tem muita oferta de compra, você vai ter uma alta do preço das ações, ainda mais quando é tão voraz dessa forma. A grande questão é, isso tudo me parece que está perto do fim. Se não tiver bons resultados, a gente pode ter uma redução do preço, talvez não para aqueles 9, 10 reais, porque eu não acredito que o resultado vai vir tão ruim assim. Tá? Bom, vamos agora mostrar um pouquinho aquele outro item que eu falei aqui da atualização das projeções. Crescimento da receita em 10% e da margem em 3 pontos percentuais. O que o mercado começou a perceber aqui? Né? O mercado ele fez o seguinte cálculo. A receita bruta acumulada dos últimos 12 meses da Ambipar é 5 bilhões e meio. Tá? Fechou em 5 bilhões e 400 milhões. Mais ou menos, tá? Tem uns 10% de redução ali por causa de PIS, COFINS e etc. entre a receita bruta e a receita líquida. Tá? Então eu vou considerar que essa receita bruta de 2023 vai ser aquele crescimento de 10% que é a receita líquida para o final de 2024. Na verdade, diz que há crescimento da receita líquida em 10% até 31 de dezembro de 2024. Algumas pessoas que eu conheço leram que é 10% sobre esse valor e não sobre esse valor. Vou, de forma conservadora, considerar esse. Outra coisa aqui que ela falou também naquela projeção é que ela vai aumentar em 3 pontos percentuais a margem EBITDA, né? Aqui, ó, incremento de 3 pontos percentuais nos próximos 12 meses. Então, essa margem EBITDA aqui, de novo, pegando 2023 de 29,5%, vira 32,5%. Se você fizer dessa forma, tá? Você pega ali 5.395 aqui, que vai ser a receita líquida no final do ano. Tá? Considerando 10%, que é o mínimo que eles colocam lá. 0,325, a gente vai ter um EBITDA final do ano mínimo, segundo a empresa, aquela atualização, 1.753 milhões de reais aqui. Né? 1.753 milhões vezes 3 aqui, que é o covenant do Green Bonds, a gente tem 5.260 milhões de dívida líquida possível para o final do ano. Né? E hoje a empresa tem aqui 4 bilhões 640 milhões, o que daria a margem para ela subir essa dívida em torno de 600 milhões, e o mercado começou a acreditar que ela vai conseguir crescer menos do que essa dívida líquida, até porque a empresa está falando que ela vai entregar 2,5 vezes. Então, parte do mercado também acredita que ela vai entregar mais do que esse 1 bilhão 753 milhões de EBITDA. Se ela entregar mais do que isso, talvez a ação continue a subir. Por que talvez ela continue a subir? Porque a Ambipar, você não vai conseguir analisar ela por preço sobre lucro, tá? Porque é uma empresa que não gera lucro. Então, você vai ter que analisar ela por EV sobre EBITDA, o que traz um risco um pouco maior. Se você pegar aqui o EV sobre EBITDA, usando a plataforma aqui do Investidor 10, você vai ver que na época do IPO dela, ela negociava 20 vezes EV EBITDA, porque ela tinha muito crescimento. Esse crescimento já aconteceu, como a gente mostrou lá. Então agora ela negocia aqui a 6 vezes, 5 vezes EBITDA. Esse valor aqui não é nenhuma barganha. Tá? Você tem diversas outras empresas aí, tá? Eu poderia citar aí Prio, Minerva, Marfrig, CSN, Gerdau, Petrobras, Vale, que negociam também a EV sobre EBITDA de 5 vezes, 6 vezes, 4 vezes às vezes. Então, uma barganha no preço de hoje ela não é. Mas e se ela chegar nesse 1 bilhão 750 milhões de EBITDA e considerar aquela dívida líquida de 4 bilhões e 600 milhões que ela informa lá no release dela. Tá? Se ela chegar nesse número aqui, a gente multiplicar isso por 5,5, por exemplo, o valor de firma dela deveria ser 9 bilhões e 643 milhões. Tá? Ela informa no release dela que ela tem 4 bilhões e 640 milhões. Tá? Então, a gente vai reduzir isso aqui de 4 bilhões e 640 milhões
e a conta saiu errada por algum motivo. Vamos lá, de novo. 9643,56 menos 4... Ah, é porque eu botei 3 zeros a mais. Então, quer dizer, ela teria que valer valor de mercado de 5 bilhões de reais nesse cálculo. Né? 5 bilhões de reais nesse cálculo, ó, hoje o valor de mercado dela é 3,6. Se a gente pegar isso em número de ações aqui, que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem, a gente estaria falando de um preço-alvo aí de R$ 29,94, de R$ 30, supondo que todas as premissas que a Ambipar passou para a gente estejam corretas. Por que hoje a ação está 21, 22? Simples, porque o mercado tem o medo que essas premissas não estão corretas, então ele dá esse desconto. À medida que as premissas se mostrem corretas, ela pode bater lá o 29, 30 reais. E à medida que essas premissas não se mostrem corretas, ela volta lá para o 8 reais. Tá? Então hoje é uma relação risco-retorno que já não é tão boa assim. Né? É o que a gente teria para falar, mas óbvio, ela tem potencial de subir desde sempre. A gente tem aqui algumas análises antigas de Ambipar que mostram como ela tinha uma dispersão de preço-alvo muito grande. Né? Teve uma vez que a gente fez para uma mentoria, inclusive, que a gente botou que dependendo do cenário que entrasse, ela poderia valer R$ 7 ou até R$ 200 naquela época. Depois ela aumentou o capital, aumentou o número de ações, a valores ajustados de hoje seria alguma coisa entre 4 e 130, por exemplo. Né? Mas isso dependendo do cenário. Claro, o 130 é naquele cenário maravilhoso de Selic a 5, 6%, né? Inflação controlada, ela crescendo bem e tudo, ela conseguindo exteriorizar, ir para o exterior e tudo mais. Valendo 4 e pouco é mais ou menos o que aconteceu agora, recentemente. A empresa cresce muito a dívida, o EBITDA não consegue ser suficiente a geração de caixa para conseguir pagar os juros dessa dívida, porque a economia está muito mal, o juro está muito alto. Né? Então, é mais ou menos por aí que funciona a Ambipar. Ela é um 8 ou 80, nem todo mundo vai estar preparado para estar com ela em carteira. E aí eu falei que eu tinha uma novidade nesse vídeo de hoje. E aí eu fiz uma planilha aqui mostrando quais são os preços da Ambipar e quais são os valores do Small 11, que seria uma espécie de uma carteira que são de small caps, tá? Que é onde a Ambipar deveria estar incluído. Então, imagina, por exemplo, tá, que a gente vai ter uma carteira de small cap que eu vou referenciar pelo Small 11, porque senão o pessoal vai falar que eu escolhi as ações que eu quis, porque eu queria que desse o resultado XYZ, então eu estou pegando aqui o índice, que é mais fácil da gente calcular, e eu peguei a Ambipar aqui. O que eu simulei aqui? Tá? E aí eu vou botar aqui a letra um pouco maior, que vai facilitar vocês conseguirem observar aqui. Eu peguei desde o IPO da Ambipar, o IPO dela foi feito a R$ 24,75, e em julho, naquele dia, o Small 11, que é um ETF de Small Caps, estava a 108 aqui no total. Hoje, vocês vão ver que o Small está 103 e a Ambipar está 22,24. Em tese, os dois caíram mais ou menos parecido, né? Caíram 4, 5, 6% cada um. E o que acontece? Uma pessoa que pegou aqui atrás, comprou a Ambipar e esqueceu ela. Ela tinha R$1.000, por exemplo, e hoje ela tem R$898, né? Da mesma forma que a pessoa que comprou e esqueceu os small caps, comprou 19 mil, e hoje tem 18.141, você vê que é muito parecido aí as duas. A Ambipar até caiu um pouco mais, caiu uns 10%, os small caps caiu 6% aí, mais ou menos. Tá? Então, ao invés de fazer dessa forma, né, porque isso aqui é como a maioria das pessoas fazem, aqui eu vou querer pausar um pouquinho, o que a maioria das pessoas fazem? Elas veem esse vídeo, talvez elas fiquem impressionadas com o cálculo que eu fiz ali, que a Ambipar pode valer R$30. E eu nem tirei as ações que estão em tesouraria que podem ser canceladas, mas enfim, isso é outro assunto. E aí a pessoa pensa assim, vou comprar a Ambipar. Aí depois ela esquece lá na carteira dela. Aí ela vê um vídeo do outro youtuber, vê um vídeo do outro analista, vê um vídeo lá que ela viu no Instagram rapidinho. Aí a carteira dela fica com 40, 50 ativos que ela nem sabe o que é, mas alguém alguma vez falou. E aí mais ou menos isso que acontece, né? Talvez o Daniel tenha falado lá no IPO da Ambipar,
né? Até porque a gente já tem a ação lá desde o IPO, e vocês vão ver aqui, 1.000 foi para 898. Ó, o Daniel é um burro, não sabe nada, né? A ação desvalorizou 4 anos no CDI, eu já tinha aí uns R$ 1.500, 1.600. Bom, agora, como funciona uma boa gestão de carteira? Né? Uma boa gestão de carteira vai definir um percentual para a Ambipar. E a Ambipar é uma empresa que tem um risco grande, depende de crescimento, tem um endividamento alto. Então, na nossa carteira de small caps, ela é 5%. Na minha carteira pessoal, é inclusive menos do que isso, ela é 2%, porque não é uma carteira só de small caps. Né? Então, a gente tem aqui 5% e os small caps que está simulando o resto da carteira, 95%. Tá? Aí, olha só o que acontece aqui, né? Se você pegar um gráfico aqui só da rentabilidade da Ambipar, né, que é o que a gente mostrou ali, a gente vai perceber que, cara, você investiu aqui 24, hoje ela vale 20, quer dizer, não fez sentido nenhum você investir em Ambipar, só comprar e esquecer, né? É uma carteira sem gerenciamento, que é essa que a gente mostrou agora, a mesma coisa. Ó. Você comprou aqui R$ 20.000 e ela virou 19.040. 5% em Ambipar, 95% no resto. Ah, o Daniel falou que eu não posso botar muito em Ambipar, não botei muito. Mas, cara, também não adiantou nada. Certo? Vou até fazer outra pausa aqui. Existem empresas que você pode comprar e esquecer. Né? Só que essas empresas não são essas que se movimentam tanto. Você vai falar de Itaúsa, talvez, você vai falar de Taesa, você vai falar de... São essas empresas mais faladas, né? Uma Transmissão Paulista, você vai falar de um Banco do Brasil, talvez, você vai falar de uma Sanepar, você vai falar de empresas assim, que são mais sem graça, que crescem um pouquinho sempre, que geram dividendos. Essas empresas você pode comprar, esquecer, quando sobra um dinheirinho você vai lá e compra mais um pouco e etc. Tá? Agora, empresas igual a Ambipar, você vai ter que ter uma atenção maior, não tem jeito. Tá? Por quê? Porque o resultado dela significa muito. Então, o que eu fiz aqui? Um gerenciamento bem simples da carteira, que é o que a gente usa lá na nossa carteira de small caps. Né? Todo trimestre tem um rebalanceamento da carteira e tem um relatório de aportes. O que a gente faz naquele relatório ali? O que a gente faz mais ou menos? A gente faz mais ou menos isso aqui. Se é 5% em Ambipar e 95% no resto da carteira, eu vou imaginar o seguinte, cara, se porventura tiver abaixo de 5%, né, que é o caso aqui, ó, que eu botei em verde, a gente vai fazer o aporte em Ambipar. Pronto, sempre que estiver abaixo, só para facilitar aqui eu fiz dessa forma. Sempre que estiver abaixo, eu vou fazer o aporte. Então, olha só, aqui baixou de 5%, então eu investi R$ 400 aqui, que é o aporte do mês que a gente colocou aqui. Tá? Então, R$ 400, tanto que aqui passou para 1.422. Aqui, ó, caiu de 5% de novo, 4,9%. Então, aqui a gente investiu R$ 400 também. Então, se você olhar aqui, ó, aquele R$ 1.000 inicial, ó, só passou abaixo de 5% uma vez, 2 vezes. Ó, isso tudo aqui não teve. O gerenciamento que a gente faz é melhor do que esse. Ó. Aqui, por exemplo, a gente teria vendido uma parte, porque passou de 10. Recentemente, por exemplo, a gente falou para vender uma parte lá no grupo do Telegram para o pessoal, tá? Que é assinante. Ó, maio de 2023 chegou a ficar de novo abaixo de 5 aqui, então já são 3. Aqui, outubro, 4 vezes. Janeiro, 5 vezes. Aqui, 6 vezes e 7 vezes. Quanto é 7 vezes 400? 2.800. Mais 1.000, que você botou no início, 3.800. Né? Quanto vale hoje? R$ 5.000. Né? Se você quiser colocar em termos de rentabilidade, você tem aqui 5.756 dividido por 3.800. Isso dá 31% num prazo médio muito pequenininho, porque R$ 2.000 aqui dos aportes foram nos últimos 12 meses mais ou menos. Tá? Então, mais da metade dos aportes foram nos últimos 12 meses. Então, isso aqui é muito melhor do que o CDI numa empresa que caiu, inclusive, desde o IPO.
Né? Então, o que eu gosto sempre de falar para vocês? Cara, aqueles 15 primeiros minutos que eu falei para vocês sobre Ambipar, e sobre isso, sobre aquilo, o controlador e as novas projeções e etc. Se você tiver uma boa gestão de carteira, não interessam nada. Interessa a mínima. Quer dizer, a empresa não pode falir. Né? É claro, a empresa não pode falir. Se a empresa não falir, não interessa a mínima. Vai ter momentos ruins, vai ter momentos bons. O que você tem que fazer? Você tem que saber que você tem que aportar nos momentos ruins. Tá? E aí fica muito mais fácil se você tem essa visualização. Então, quer dizer, uma empresa que caiu 10% ao longo desse período, com uma boa gestão de carteira, você vê que você fez 31%, né, de retorno. Grande parte dos aportes no último ano, que foi quando ela caiu forte. Tá? E aí, quando ela sobe, a gente tem esse retorno absurdo. Né? Inclusive, nesse último mês, por que eu falei que a gente já falou lá para vender um pouco no Telegram? Por causa disso, o percentual pulou para 13 aqui. Né? Então, ela ficou muito grande. Então, as pessoas já reduziram o percentual dela. E aí, se porventura cair de volta, a gente já está de boa. Né? Se a pessoa passou aqui de 13 para 5, ela vai tirar todo o capital investido dela praticamente. Né? Por quê? Porque teria que vender aí uns R$ 3.200 mais ou menos. E ela investiu 3.800, quer dizer, ela vai começar a brincar só com o capital que ela já ganhou. Olha que maravilha. Entendeu? Então, eu falo bastante. Existem diversos youtubers, existem diversas casas de análise, existem diversos materiais de relatório, inclusive eu sei que tem gente que falsifica o nosso, mas a gente sabe que aquela pessoa que só entra e vê lá as ações que são para comprar e esquece, ela ganha muito, 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 muito menos dinheiro do que a pessoa que segue o que a gente fala à risca. Tá? Porque acaba acontecendo esse tipo de coisa e a Ambipar é mais um exemplo desse tipo de situação. Tá? Então, a gente é focado no quê? Na alocação estrutural. A Casa Dica de Hoje, Research, ela não é focada em recomendar ações, recomendar renda fixa, recomendar fundos imobiliários, recomendar internacional, recomendar opções, embora a gente faça tudo isso. Para a gente, o mais importante é o todo, é como essas classes de ativos se relacionam. E é isso que a gente mostra aqui nesse vídeo de hoje, é isso que a gente mostra um monte de vezes. Então a gente faz às vezes um monte de venda de produtos, mas o mais importante é que a pessoa que acesse e que assine, ela consiga entender essa visão de que é importante você conseguir relacionar a carteira como um todo. E é isso que faz você ganhar dinheiro e ganhar muito dinheiro na bolsa. Por quê? Porque você ganha um pouco sempre. E aí a gente entra no lema que a gente sempre fala aqui, que é o construir leva tempo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não falamos muito de macroeconomia, falamos de Ambipar, mas demos uma aula no final aqui de gestão de carteira. E lembrando que eu estou em viagem, então gravei esse vídeo antecipadamente. Para a semana que vem, pode ser que eu não consiga gravar o vídeo de sábado, tá? Porque eu vou estar voltando sexta-feira, eu acho que a gente não vai conseguir ter tempo. E aí a gente vai acabar colocando alguma coisa para vocês assistirem no sábado, que provavelmente não vai ser um vídeo de macroeconomia. As crianças já estão maiores, eu tenho que aproveitar a época das férias para viajar com elas, porque não dá mais para elas ficarem faltando aula no meio do período letivo, que já começa ensino médio, já é mais difícil. Tá? Abraços, bons investimentos e nunca se esqueça que construir leva tempo. Ficou curioso pelas nossas assinaturas? Lá embaixo tem o link, né? areademembros.dicadehoje7.com ou a página de vendas mesmo, dicadehoje7.com/assinaturas. Não deixa de seguir a gente também no Instagram, @dicadehoje_7 ou no X, @dicadehoje7, aí sem o underline. Abraço e até a próxima. Tchau, tchau.